Você tá com um nome sujo, preocupado noite sem dormir porque o nome tá no Serasa? Sua dívida com cartão de crédito tá te tirando a paz? Vou te contar 5 passos para você pagar sua dívida com cartão de crédito e no final uma dica bônus para você nunca mais se endividar com cartão. Olá, cuidadores do próprio bolso! O vídeo de hoje é para você que não comenta aqui nos meus vídeos, que tem até medo, afinal, vai que o Serasa te encontra, vai que um credor te encontra ali. Então, sem enrolação, vamos às dicas. A situação 1 é quando você está gastando sem saber se vai poder pagar. Tá gastando ali o limite do seu cartão. Inclusive, as instituições financeiras elas dão geralmente mais que o dobro da sua renda de limite. Conforme você vai utilizando e tem um bom comportamento, seu limite de crédito vai aumentando. Se você se enquadra na situação 1, ainda dá tempo de reverter para não chegar nas outras situações que eu vou falar daqui a pouco. A 2 e a 3, que são as mais perigosas. A situação 1 é quando você está gastando o seu limite do cartão de crédito sem ter o planejamento. E aí, para não incorrer nesse risco, é importante que você conheça seu fluxo financeiro e saiba quanto você pode gastar no cartão de crédito. Vou te dar o meu exemplo. Por conta das pontuações de milhagem que os cartões oferecem, aí isso é assunto para um outro vídeo, a gente pode falar dos benefícios, dos serviços que vêm associados ao seu cartão ou que podem vir. Eu compro tudo no cartão. É muito raro eu utilizar dinheiro. Eu tenho poucos reais na carteira para uma situação de emergência, para se eventualmente eu precisar e não conseguir pagar com cartão, mas o resto é tudo no cartão. Os gastos acontecem no cartão de crédito. Se eu for comprar o pão na padaria, é com cartão. Se eu for comprar o almoço, é com cartão, enfim, porque isso vai me gerar outros benefícios. Mas eu sei o quanto eu posso gastar. E tem pessoas que não têm esse costume. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando vão utilizar o cartão de crédito, eu só compro aquilo que eu vou precisar pagar parcelado, eu vou lá e compro com cartão. Geralmente essas são as que têm menos tendência a se endividar. Mas o cartão não pode ser um complemento do seu salário. Ou seja, o que você gasta ali precisa estar dentro do seu planejamento mensal, dentro do seu orçamento, para que você não tenha problemas. Quando nós nos encontramos na situação 1, os pontos de atenção que a gente precisa ter são importantes para que a gente não se endivide. Então, vamos utilizar um exemplo prático. Se você ganha R$3.000 por mês e tem um cartão de crédito com limite de R$3.000 ou mais, quanto é que você pode gastar desse limite para que você não tenha problemas, não evolua para a situação 2 e para a situação 3? Vai depender de como você planeja o fluxo. Eu citei que eu tenho todos os meus gastos no cartão de crédito, mas os meus gastos são planejados e ajustados ao meu orçamento. Então, é importante que você conheça como é que você quer gastar no cartão de crédito. Então, se você compra o almoço, compra o pão da padaria, compra o combustível, você pode contabilizar, somar quanto é que fica esse valor aí e estabelecer o limite. Nunca chegar no valor total da sua renda. Uma outra alternativa para que você não se endivide, você pode fazer um pagamento antecipado do cartão de crédito. Sim, se você fizer uma poupança, veja bem, economizar por um tempo, fizer uma poupança que equivalente ao que você vai gastar no mês com as despesas que você vai utilizar o cartão, você vai lá, faz o pagamento antecipado e determina você o seu limite. Ou seja, não é o limite da fatura que é o máximo que você pode gastar, e sim aquele que você determinou. Muito provavelmente, quando chegar a sua fatura, você vai ver que ela vai vir zerada. Por quê? Porque você já pagou antes, fez um pagamento antecipado. O cartão de crédito, ele funciona de um jeito que vai te beneficiar se você utilizar ele como uma carteira eletrônica. Então vamos voltar à época que nós começamos a lidar com dinheiro. Ninguém começa a lidar com dinheiro com cartão de crédito. Todo mundo começa a lidar com dinheiro na fase lá de criança, quando ganha o dinheiro de alguém, para ir lá comprar um doce na padaria, por exemplo.
Então, se você tem o dinheiro, você compra. Se você não tem, você não compra. Quando você está gastando e você não sabe qual é o limite do gasto. Você gasta de forma aleatória, né? Isso te leva ao passo 2. O passo 2 qual é? Quando você já gastou, já adquiriu uma certa dívida e você está pagando ali menos da fatura total do cartão, e o cartão tem os juros mais altos do mercado em termos de linha de crédito pessoa física no Brasil. Então, isso acaba se tornando um problema e vai te levar ao passo 3, que é não conseguir mais pagar a dívida e provavelmente inadimplir o cartão e ficar com o nome sujo no Serasa, não conseguir dormir. Preferencialmente não, a não ser que você tenha certeza que em breve você vai conseguir pagar, porque senão você vai perder o dinheiro, né? Hoje, por exemplo, a norma bancária em relação ao cartão de crédito exige que o mínimo da fatura seja um valor que vai pagar os juros e que vai também amortizar a dívida. No passado era só o pagamento dos juros e a pessoa ficava pagando juro. Agora até tem uma amortização quando você paga o mínimo? Tem, mas ainda assim o juro é muito caro, né? São juros que variam aí de 8 a 20, 23% ao mês. Então assim, é muito caro. Vai depender do seu cartão, a taxa de juros, mas acaba sendo isso. Bom, quando você já está no passo 3, não tem outra alternativa a não ser pagar. E aí você pode pagar de duas formas. Ou renegociando a dívida, ou pagando ela na íntegra. Para pagar na íntegra, você precisa conseguir o dinheiro antecipadamente. Então vai precisar ser algo planejado. Até porque talvez você não tenha a renda, né, para pagar aquilo que você se endividou. Geralmente ela está consumindo, o juro vai aumentar muito o valor dessa dívida. Então, ou você espera, junta o dinheiro para ir lá e fazer a quitação, ou você parcela de um jeito que a parcela caiba no seu orçamento. Mas é muito importante que a parcela caiba no orçamento, por quê? Esse parcelamento, geralmente, ele também tem juros. A taxa de juros é até menor, um pouco menor do que a do cartão de crédito, se você pagar o mínimo da fatura, ou do parcelamento do próprio cartão, porque você estaria fazendo uma outra operação, não seria a operação de crédito do cartão de crédito, sim uma renegociação de dívida. Então, dependendo da instituição financeira que for sua dívida, esses juros que poderiam chegar até 20 e tantos %, ele deve cair aí para no máximo até 4, 5%, entende? E o grande perigo mora onde você passa a utilizar como um provedor de grana. É importante que você tenha um planejamento, que seu fluxo financeiro mensal seja controlado todos os meses, você estabeleça um limite de gastos que não seja o limite da fatura do cartão, até porque, na maioria dos casos, esse limite é muito maior do que a sua renda. Logo, se você gastar mais do que está previsto ali para poder pagar, você não vai conseguir pagar. Essa é a primeira situação para você cair no buraco de dívidas do cartão de crédito. A segunda situação é quando você já gastou a mais, você não teve o dinheiro para pagar, e aí você começa a pagar o mínimo ou o valor que não seja o total da fatura. Então é muito importante que você não caia nesse erro, porque uma vez caindo, você também vai cair no buraco, que é a situação de endividamento, é o nome no Serasa, e a dívida que vai praticamente aí virar astronômica e pode chegar até o dobro. Nas situações de renegociação, que acontece lá na situação 3, quando você já se endividou e quando seu nome já sujou, acontece em algum momento das instituições concederem desconto para você para fazer o pagamento. Só que até chegar a essa situação, às vezes você já vai estar com o nome sujo e vai ter acontecido muitas coisas aí que não é da sua vontade. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Se você está na situação 2, evoluindo para a situação 3, é muito importante que você tenha uma ação imediata de organizar suas finanças. Por quê? Como diriam os antepassados, talvez você já tenha ouvido do seu pai. Meu pai, por exemplo, quando eu era criança, disse assim: filho, o nome é a única coisa que você tem na vida. Então, por que o nome é a única coisa que a gente tem na vida? O nosso CPF hoje é utilizado para poder medir a nossa capacidade de crédito, a gente obter crédito no mercado.
E claro que nós organizamos as nossas finanças para que a gente não precise do crédito, mas pode ser que em alguma situação de emergência e real necessidade a gente precise utilizar. E olha como vai ser difícil se você não tiver. Por que eu estou te dizendo isso? Na situação 3, se você já estiver lá endividado e não consegue fazer o pagamento, se você continuar assim por algum tempo, a instituição vai te oferecer um desconto para quitar a dívida. Essa instituição geralmente é um banco. Pode ser o cartão do supermercado, o cartão da loja de roupas, mas sempre tem um banco por trás. E essas instituições, elas medem o seu crédito no mercado. Se você acessar, por exemplo, o site da Serasa, você vai conseguir ver o seu score. E o seu score é avaliado com base no seu comportamento de utilização e pagamento do seu crédito. Então, você vai perder, né? E aí, perdendo isso, você não vai conseguir ter acesso ao crédito. E uma outra coisa, justamente na instituição que te forneceu o cartão, ela vai chegar um momento e vai te oferecer um desconto. Um desconto de uma dívida que, sei lá, era de 10 mil reais, você vai acabar pagando por 1.000. E sim, é compensador pagar a dívida nesse sentido? Mas quando isso acontece, e poucas pessoas contam isso para você, quando isso acontece, você geralmente não vai ter mais abertura naquela instituição, ou seja, você não vai poder mais se relacionar, não vai poder mais tomar crédito, não vai poder mais ter cartão de crédito, não vai poder ter acesso aos serviços e os benefícios que a instituição te oferece. Então é muito importante que na situação 2, o seu planejamento, o seu fluxo financeiro seja revisto para não chegar na situação 3. Se você já está na situação 3, a recomendação é que você faça um planejamento e ganhe dinheiro necessário para poder fazer o pagamento sem que você tenha esse super desconto. Porque geralmente esse super desconto vem associado a isso que eu acabei de falar para você, o fechamento das oportunidades junto àquela instituição financeira. E para você que já está na situação 3, é importante que você se autoconheça para que você tome a medida adequada em relação ao cartão de crédito. Aí eu vou te fazer algumas sugestões. Então, o que acontece muito? Às vezes você tem mais de um cartão de crédito. A sugestão é, não gaste em mais nenhum cartão de crédito. O cartão de crédito, apesar de ter essa disponibilidade, a gente utiliza o cartão como linha de crédito só em último caso. Tem outras linhas de crédito no mercado mais baratas do que o crédito do cartão. Ele só funciona bem quando é utilizado como uma carteira de pagamentos. Então, quando você entende isso, você não vai mais gastar, né? Já cheguei na situação 3, já deixei de planejar, já comecei a ter uma fatura mais alta do que eu posso pagar, então agora é o momento de você parar. Para tudo e planeja, levanta o tamanho da sua dívida, vê quanto que você pode pagar por mês e faz a opção. Se for para fazer o pagamento parcelado, tem que ser uma parcela que caiba dentro do seu orçamento. Isso vai depender muito de outras dívidas que você já tem. Talvez lá o financiamento do carro, o financiamento da casa. Um percentual saudável para você se comprometer do seu orçamento com dívidas é até 30%. Já falei isso aqui em outras vezes. Então, se a sua parcela for superar isso do seu orçamento, vai ser muito difícil de você pagar. Então, tem alternativa de você cortar outros gastos por um tempo e tem a alternativa de você trabalhar e fazer um dinheiro extra para poder pagar esse prejuízo que você está tendo aí para suas finanças, né? E o risco de prejuízo que você vai dar para o banco também. Então, procurar uma outra fonte de renda temporária para você fazer esse pagamento, às vezes pode não parecer o ideal, mas vai te gerar um benefício de longo prazo, que é poder dormir, o que a gente começou a falar lá no começo. Se você não está dormindo, tem gente que não dorme por conta das dívidas. É importante que você esteja bem emocional e psicologicamente para que você consiga raciocinar, pensar direitinho, para poder planejar e colocar aí de fato o seu bolso para trabalhar em prol dos seus objetivos. No processo de organização para o pagamento da sua dívida, é importante que as pessoas que participam da sua vida, e principalmente se elas participam do seu universo financeiro, quando eu digo universo financeiro, eu quero dizer se os seus gastos são destinados a ela, por exemplo, a sua família, estejam com você nessa causa. Então, é importante que você reúna, senta lá na mesa, planejem juntos, porque juntos
vocês serão mais fortes para poder atingir o objetivo que vocês desejam. Você gostou desse vídeo? Conhece alguém que pode se beneficiar das dicas e das situações que nós comentamos aqui? Então compartilha. Quero pedir também para que você curta esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube te comunique quando eu liberar mais uma dica sobre educação financeira. E eu também te espero lá no Instagram, onde diariamente eu compartilho dicas sobre educação financeira que pode beneficiar as suas finanças e o seu planejamento de vida. Até a próxima oportunidade.